O pensamento de cada um, a vida de cada um, a entrega de cada um, mas com muita alegria, mesmo que a gente, na nossa intimidade, a gente esteja inquieto, mas esse é o momento que Deus escolheu para nós. E nós fomos tão abençoados porque Ele está aqui, no meio de nós. E na nossa casa a gente não tem, não é, essa presença de Deus assim, ao vivo, firme assim. Então aqui é o verdadeiro templo. E a gente tem que louvar e agradecer a Deus. Então eu queria que a gente ficasse um pouco de pé. E vamos se acalmando. Eu estou achando as pessoas muito agitadas. E eu queria que acalmasse. Feche seus olhos um pouco. Feche seus olhos. Vamos acalmar. Vamos esquecer esse barulho da rua, essa agitação, essa quietação, que quando a gente chega é sempre assim. Então vamos acalmar. Vamos fechar os nossos olhos e pensar numa coisa boa. Vamos pensar que a gente está... Cada um de vocês tem dentro da sua intimidade um local que você gostaria de ficar. Mas hoje, este lugar é especial. Estamos aqui na casa do Pai, Ele está presente, e a gente não tem que estar inquieto, nem agoniado, nem preocupado, nem agitado, mas a gente veio aqui hoje para louvar, agradecer, pedir a Deus essa necessidade que temos de estar juntinho dele. Que a gente, neste momento, a gente não peça, mas que neste momento a gente agradeça pelo dom da vida, pela nossa história. Amanhecemos, teve o nosso dia todinho, e chegamos nesse horário, neste momento que Deus escolheu para cada um de nós. E eu creio que vai chegar muito mais gente aí. Então, independente, vão acalmando e vão entregando a Deus, vão louvando, vão agradecendo. Eu te louvo, Senhor, te glorifico, Senhor, por esta oportunidade que tu está dando a cada um de nós, Senhor. Essa oportunidade, Senhor, que tu faz com que a gente tenha, Senhor, quando a gente diz sim, e a gente deixa os nossos nas nossas casas, as nossas funções, as nossas obrigações, para te dizer, Senhor, como é bom estar contigo. Como é bom viver para ti, Senhor. Como é bom, Senhor. Dizer a ti, Senhor, como eu te amo. Eu te louvo, Senhor, por tudo que aconteceu hoje no meu dia. Eu te agradeço, Senhor, por todas as minhas aflições do dia, Senhor. Tu sabes tudo. E eu te agradeço, Senhor, pela fortaleza, Senhor, porque só contigo, Senhor, vamos ter essa fortaleza, a certeza, Senhor, que tu é a nossa força, que tu é a nossa salvação. E eu te peço, Senhor, que seja derramado em cada um de nós, Senhor, o teu Espírito Santo, para que a gente entenda e compreenda, acalme o nosso coração, para que a gente realmente, Senhor, vivencie esta noite com a mente e o coração todo para ti. Derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, o teu Espírito de amor, o teu Espírito de bondade. Toma conta desses teus filhos que disseram sim e vieram aqui à casa do Pai. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Ninguém como tu, Senhor, ninguém como tu. Derrama, Senhor, em cada um de nós a força do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Pode ser melhor. Vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais,
Sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso mais viver. E é nessa certeza, Senhor, que sozinho, Senhor, nenhum dos nossos irmãos, fale com o seu irmão, da direita, da esquerda, e diga, sozinha eu não posso mais. Sozinho não posso. Eu posso, irmã, sozinho? Posso não. Eu não posso mais. É a certeza que temos. Nós não podemos viver sem a certeza do Espírito Santo em cada um de nós. E cada um de nós que veio aqui essa noite, não foi por vontade minha nem sua, mas foi do Espírito Santo. Quando você diz assim, eu quero participar, eu vou à noite. Qual é o dia? Terça-feira. Não é aqui a Escola da Fé? Então prove isso, meu irmão, com o seu sim. Prove isso, não é a chuva que vai impedir, mas é o Espírito Santo que vai te fortalecer. É o teu sim que vai dizer assim, eu quero ir para a Escola da Fé. Por que eu quero ir para a Escola da Fé? Porque eu quero hoje conhecer a comunidade Sal e Luz. Hoje é a noite da comunidade Sal e Luz. Boa noite, irmão. Eu quero conhecer essa comunidade por curiosidade, porque somos iguais, pecadores e fracos, mas precisamos de cada um. Não é? Veja só. Não, essas duas criaturas que eu conheço há muito tempo. Veja só, a gente chegar nessa idade e dizer sim. Enquanto que os jovens estão aí, ó, com tempo disponível, e ela está aqui. E assim é o seu exemplo, esse é o exemplo, irmã, de vida, que vai fazer cada um de nós dizer sim. Porque quando eu estiver sozinha em casa, eu não vou, não. Eu vou lembrar, eita, aquela irmã foi, eita, que vergonha, eu não vou. Não é isso? Pois é, mais uma atrás da outra. E é assim que a gente tem que ter esses irmãos santos nas nossas vidas. Os irmãos que vai nos carregar, que pega a nossa mão. A gente tem o nosso Deus, mas a gente precisa do irmão. A gente precisa do irmão para chorar, para conversar, para se alegrar. Cada um tem sua particularidade. E o Espírito Santo vai fazendo com que a gente sinta isso. E é assim que a gente tem. Hoje a gente veio para aqui e eu tinha esquecido a gente. Eu tenho uma mente de velho mesmo. Eu esqueço tudo. Aí quando foi domingo, terça-feira, lá na Escola da Fé. E é verdade. E eu disse sim desde uma reunião que a gente teve com ele. E é assim que Deus faz assim. Tu dissesse sim. E temos que ser fiel e responsável a isso. Isso aqui não era para estar cheio? Por causa de mim? Por causa da comunidade? Não. De jeito nenhum. Aqui era para estar lotado. Cadê as pessoas? Vamos mostrar isso. Vocês da Escola da Fé, a gente da comunidade Sal e Luz, os grupos, as pastorais. A gente tem que lutar. Nossa Senhora, ela confia em nós. Nosso Deus confia em nós. A gente é que não acredita no poder que a gente tem com o Espírito Santo. Eu, Áurea, não vou fazer nada. Mas com o Espírito Santo eu faço. Com o Espírito Santo eu não tenho vergonha. Com o Espírito Santo eu não tenho... Eu vou ter coragem de estar aqui na frente. De estar aqui na frente. Porque não é fácil, não é simples. Mas eu digo a vocês, eu quero proclamar o nome do Senhor. E a gente vai cantar, não é, Laís? Uma canção que acho que todos sabem. De música eu estou aprendendo. E a gente junto, com o coração feliz. Essa chuva é chuva de bênção, é chuva de graça. Precisamos da chuva, precisamos do sol. E a gente não tem que reclamar de nada. Todos os dias a gente tem que louvar a Deus por tudo. Não é? Não vive. Então, a gente tem que agradecer. A gente tem que louvar e entregar aquelas pessoas que, infelizmente, por conta de situações que a gente poderia ser resolvidas, mas estão em situações trágicas. Não é? E a gente tem conhecido, acho que cada um tem, com situação dessas enchentes, dessas coisas todas. Então, alguém que pediu oração, alguém que está precisando, gente. Essa contribuição
são para pessoas que precisam de nós, para a gente pedir. A gente não tem que ter vergonha de pedir. Então, a gente tem que agradecer a Deus porque a gente fala. Quem aqui é mudo? Tem alguém muda? Não. Tem alguém cego? Tem algum problema audiovisual, né? Áudio? Não. Ouvido? Não. Então, a gente tem muito que agradecer. Todos vieram assim andando, não foi? Pernas, braços. Levanta os braços. Bate os pés. Então, isso tudo. Veja só. Eu estou olhando para você, eu estou olhando para você. Esses olhos lindos, essas pessoas lindas. Porque Deus deu o dom da vida a cada um de nós. E a gente tem que agradecer, né, irmã? Tu és tão bonita. Por que tu estás tão séria? Vamos sorrir, vamos cantar. A gente tem muitas coisas para agradecer a Deus. Não é? Eu estou falando. Senhor. Diga alguma coisa bonita para o Senhor. Amar e unir, com todos nós reunidos assim, cantando, orando, pedindo a Nossa Senhora Jesus, né? Porque Ele é que tem para nos dar o que nós precisamos. Eu só agradecer a Jesus hoje, né? Que tu está aqui com essa chuva. Eu queria até desistir, mas Tá vendo como temos? Tá vendo como elas falam? Vão pensando que as pessoas são tímidas, não, gente. Falar do Senhor é muito bom, é muito bom. Então, vamos esquecer todos os nossos problemas, porque nós não temos problemas. Nós não temos problema, não. Porque nós já temos a solução. Quem é a solução da nossa vida? Jesus, o nosso Deus, o Deus que não mente, o Deus da verdade. O Deus que diz assim, eu sou o Deus do impossível, minha irmã. Meu irmão, creia nisso. Eu sou o Deus do impossível. Creia nessa verdade. Seja alegre, seja feliz. Porque nós somos felizes, Deus, nós somos abençoados por Deus. Vamos cantar, Laís? Vamos cantar? Porque eu não sei cantar, não. Mas o povo de Deus junto sabe. Amém? Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. De novo. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas dissipar teu caminho e coração, iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Entra, Senhor, com essa tua luz no coração desse povo. Deixa Senhor. a luz No meu coração e de cada um, Senhor Senhor. entrar. Entra, Senhor, com tua luz, Senhor, sem permissão.
Abre Nós deixamos, as Senhor. portas do Entra no teu meu coração e desses teus filhos, Senhor, e deixa a luz do céu entrar. Que bom. Fico feliz. Passa um pouquinho. Porque minha tia está com a dor no joelho. Então a gente vai partilhar. E a gente, nesse momento, com muita alegria. Cadê Val? Essa quantidade de pessoas ou porque está chovendo? Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Pedindo que a nossa oração chegue no coração daqueles que tiveram o desejo, daqueles que não vieram hoje, daqueles que deixaram de partilhar hoje, neste momento. A gente vai partilhar a palavra de Deus, mas de a gente se ver. Porque quando a gente passa uma semana, a gente fica com saudade dos nossos irmãos, não é verdade? Então a gente vai entregar esses irmãos que cada um está pensando e vai entregar também as suas famílias, a sua realidade. Porque a gente não sabe o que se passa na casa desses nossos amigos, desses nossos irmãos, dessas pessoas, do nosso vizinho. Então vamos entregar, fechando os nossos olhos. Pense em cada um que não pôde vir hoje, que não chegou ainda, mas está no coração e vai chegar, eu creio, Senhor, nisso. Então eu coloco, Senhor, em tuas mãos, Senhor, esses teus filhos, Senhor, que não puderam vir, esses teus filhos, Senhor, que teve o desejo, Senhor, de estar aqui reunido conosco, mas por algum problema que tu sabes tudo, vai até eles, Senhor. Acalma, Senhor. Diz que estamos aqui, Senhor, que ele possa sentir o Espírito Santo, que estamos aqui orando por eles, Senhor. Que ele confie, Senhor, que nada, Senhor, nada para ti é impossível. Então, dá essa tranquilidade, Senhor, em cada filho teu. Em todos da comunidade Sal e Luz, em todos da Escola da Fé, em todas essas vizinhanças, Senhor, eu entrego. Eu entrego, Senhor, esta comunidade, Senhor. A comunidade, Senhor, de São Lourenço da Mata, Senhor. Eu entrego a ti, Senhor. Para que eles, nesse momento, Senhor, sintam o toque da tua mão e dizendo, irmão, filho, volta para a minha casa. Eu entrego, Senhor, cada filho teu. E com muito amor, Senhor, muito carinho, eu entrego, Senhor, as nossas famílias. Porque, Senhor, nós todos, Senhor, precisamos, Senhor, restaurar a nossa família, Senhor. Como é difícil, Senhor. E eu te louvo e te bendigo, Senhor. Por cada um que pediu oração a cada um de nós, confiando, Senhor, que vamos orar, Senhor. Aqueles que até esquecemos, Senhor, nós entregamos a ti, Senhor. Entregamos aqueles, Senhor, que esqueceram de ti. Aquele que nem te conhece, nem sabes, a gente não apresentou, Senhor. Dá-nos a nossa missão, Senhor, de te apresentar onde estivermos, para que ele seja resgatado e salvo pelo teu amor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. E entrego, Senhor, esta noite, tudo que vamos ouvir, tudo que vamos partilhar, Senhor, eu entrego esta noite para que abrimos, Senhor, nosso coração, a nossa mente. Acalme com esse toque da chuva, esse barulho que relaxa, que a gente se concentre e tome posse de cada palavra. Tu sabes, Senhor, tu sabes tudo. E eu chamo o Renato aqui. Tá. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Glorifico a ti, Senhor, cada filho teu. E aqui é o nosso irmão Renato. Todos aqui eu acho que conhecem. E a gente vai rezar por Renato. Vai rezar uma Ave Maria. Mas eu queria que vocês ficassem de pé um pouquinho. Quem puder, não é? Deus faz com que a gente não se acomode. A gente luta tanto e muitas vezes para Deus
às vezes se acomoda, não é isso? Então, a gente vai rezar uma Ave Maria para o Renato, para que Deus ilumine, que ele seja realmente um instrumento, que ele partilhe realmente o que o Espírito Santo quer para cada um de nós, que a gente saia daqui abastecido e cada um pegue da palavra, isso é para mim, essa é para mim, a minha fortaleza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez, eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Quando nós experimentamos a Deus na nossa vida, a Jesus, Ele vai realizando essa música na nossa vida, porque o Senhor vai nos levantando a cada dia. Todos os dias o Senhor nos levanta, o Senhor nos ergue, o Senhor nos faz ficar de pé. O tema que a gente vai partilhar com vocês hoje é um tema muito conhecido, que está lá na carta de São João, que nós vamos daqui a pouco ler, que diz o seguinte: a nossa vitória é a fé. Nós vencemos pela fé. Nós vencemos não pelas forças humanas, nós vencemos não pela nossa sabedoria humana, nós vencemos não pelas nossas boas vontades apenas, mas nós vencemos pela fé que nós temos em Jesus. É muito interessante porque aqui é a escola da fé. E quando nós entramos numa escola, a gente quer, dentro dessa escola, ir avançando a cada dia, não é assim? Quando a gente se matricula, quando a gente estuda, quando a gente faz um curso, alguma coisa do tipo, o objetivo é que, ao passar do tempo, eu vá avançando. Nós poderíamos dizer que, no caso da nossa caminhada, que nós avancemos na fé. E avancemos de fé em fé, como alguém que vai subindo uma escada. Subindo uma escada, ou seja, a fé, ela vai nos levando a crescer. E a crescer não apenas no conhecimento de Deus, ou do conhecimento teológico, coisa do tipo, mas crescendo na confiança no Senhor. Na confiança plena na sua providência e no seu amor. Então a gente vai partilhar e rezar
com esses textos que eu vou passar para vocês, que eu queria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus, para quem trouxe a Bíblia, na carta de São João, na primeira carta de São João, no capítulo 5. E vocês vão abrir a Bíblia no capítulo 5, e a partir do versículo 2. A primeira carta de São João, no capítulo 5, e no versículo 2. Nós vamos ler do 2 até o versículo 4. Pois bem, na palavra de Deus diz assim para nós: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisto, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Veja, em que consiste o amor a Deus? O que a palavra vai nos ensinar nessa noite? Consiste em que guardemos os seus mandamentos. E vamos parar um pouco para meditar sobre isso. Ter fé em Deus não é apenas ter um sentimento. Um sentimento, digamos assim, vago dentro de nós, em que não nos compromete com os mandamentos e com a verdade. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizerem e proclamar que tem muita fé, mas essa fé, muitas vezes desconectada da palavra e da vontade de Deus. E a palavra vem nos alertar que, para que nós identificarmos na nossa própria vida e saber se eu tenho fé, eu preciso analisar e fazer um exame pessoal e observar se eu tenho guardado na minha vida os seus mandamentos. Porque a fé, ela vai se traduzindo na medida em que eu vou praticando aquilo que eu digo que creio. Quando eu digo que creio em Deus, mas a minha vida ela vai longe de Deus e da sua vontade, é sinal de que a minha fé em Deus ainda é uma fé extremamente fragilizada. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a prática comum é de uma fé que almeja milagres, de uma fé que almeja soluções fáceis, e que faz com que muitas vezes digamos que eu creio em Deus, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, mas é a fé que eu tenho, ela não faz com que eu mude de vida. Então, quando eu olho para os mandamentos de Deus, e nós sabemos que são quantos? 10. Mas que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai resumi-los em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. E dentro desses 2 mandamentos, um em relação a Deus e outro em relação ao meu próximo, ali dentro vai estar todos os demais mandamentos inclusos. Porque quando eu amo a Deus e amo ao próximo, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou não furtar, não matar, não adulterar e por aí vai. Mas a pessoa que vai vivendo os mandamentos, ela vive não por outro motivo, mas porque ela acredita na promessa de Deus. Ela acredita na verdade de Deus. Mas quando eu digo que creio, mas não pratico o mandamento, é sinal de que a minha fé, ela não está sendo autêntica. Por isso que o apóstolo vai dizer assim, amar a Deus consiste em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E por que os mandamentos de Deus eles não são pesados? Para quem crê.
Porque o amor, ele torna leve o que é pesado. Nós poderíamos imaginar como é difícil, a gente vê tanta reportagem de mães e pais que criam filhos, muitas vezes com deficiências, e a gente encontra, né, nos ônibus, toda a luta daquela mãe, daquele pai, muitas vezes com doenças degenerativas. E a gente vai observando que, para nós que não somos o pai e a mãe, a gente vê uma grande luta. E a gente até se angustia em ver, né, e muitas vezes pensar assim, como nós não temos como fazer nada para auxiliar essas pessoas. Mas quem ama, e no caso eu estou falando da mãe porque é o melhor exemplo de amor que nós podemos encontrar nessa terra, aquele amor dela por aquele filho é tão grande que faz com que aquele sofrimento e aquela luta vá se tornando uma bênção. E muitos pais o que é que vão dizer? Esse filho, essa filha que me dá mais trabalho, ele é o motivo da minha alegria. Porque o amor vai mudando tudo. São Paulo vai dizer assim, ainda que eu tenha fé, que eu tenha a disponibilidade de entregar meu corpo para ser queimado, ainda que eu venda todos os meus bens para fazer caridade, se não tiver o amor, não adianta de nada. Ou seja, tudo isso se torna pesado. Nosso Senhor diz, vinde a mim com os vossos fardos, e eu vos aliviarei. E tomai o meu. Ele não disse assim, vai embora sem nada. Ele disse, toma o meu jugo. Ou seja, me dá o teu, esse jugo de escravidão pesado que está te destruindo, e eu te dou o meu. Porém, o meu tem uma diferença. O meu é leve. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados quando a gente vive na fé. Quem não crê em Deus, olha para os mandamentos e olha para nós, os cristãos, e enxerga em nós pessoas, sei lá, talvez reprimidas. Pessoas que não conseguem fazer aquilo que aí a gente vê o mundo propondo e que seria a receita da felicidade. E quando a igreja orienta um jovem, um adulto, uma família, os questionamentos contra a igreja, porque começa a dizer que os mandamentos de Deus oprimem o homem e tiram do homem a liberdade, etc. e tal. E vem os mandamentos como peso, exemplo, quando você vai falar para os jovens e a gente começa a falar para os jovens sobre a castidade. E as pessoas começam a dizer, mas isso é muito difícil. E começa a dizer, mas o mundo de hoje. Mas quem crê, e se a minha fé é em Deus, eu tenho uma fé verdadeira, essa fé e esse amor que eu tenho pelo Senhor vai me dando a graça de viver esse mandamento. Vai nos dando a graça de viver. Então, ele não é uma coisa penosa para nós. O Catecismo da Igreja diz que viver os mandamentos, né, e no caso a moral cristã, pressupõe a fé. Então, quando eu creio, se torna muito mais fácil para mim, se torna até uma coisa consequencial da minha fé, o viver os mandamentos. Não quer dizer que não teremos percalços, não teremos quedas, não teremos deslize, não teremos dificuldades, sim, por conta da nossa condição humana. Mas justamente esse mesma fé, esse mesmo amor vai me fazer levantar a cada dia. Né? O Senhor que nos tira de todos os dias dos nossos abismos. Mas aí o que eu quero dizer a vocês é isso. Os mandamentos de Deus não são penosos e não se tornam penosos para nós. Por quê? Porque alimentados por uma verdadeira fé. Todo aquele que foi gerado de Deus, diz a palavra, vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E eu queria partilhar com vocês sobre essa experiência de vencer o mundo. Para isso, a gente vai pegar um outro texto, que está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4. E aqui no capítulo 4 da carta aos Romanos, São Paulo vai falar do exemplo de Abraão. Do exemplo desse homem que é o pai da fé. Ele vai dizer no versículo
18, que nós vamos ler, e vocês vão aguardar um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho de Abraão. Todo mundo conhece a história, um pouco a história de Abraão. Abraão era um homem já velho, que tinha saído da sua terra, enfim, todo o seu chamado, Deus te chamou Abraão a sair do Ur, a ir para Israel, ele foi e tal. Mas Deus prometeu que ia fazer dele uma grande nação. Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Só que aconteceu o seguinte, Abraão, ele já era um homem idoso, a sua esposa idosa e estéril. Então Abraão, ele não tinha, mesmo tendo a promessa de Deus, ele acreditando nessa promessa, visivelmente era muito claro que como seria que iria acontecer isso? Ele idoso, ela idosa e ela estéril. Então você tem uma série de situações que faz com que Abraão pudesse pensar assim, isso não vai acontecer. Mas São Paulo diz um texto, uma frase que eu acho muito, muito bonita, 4, versículo 18, quando ele diz assim, esperando contra toda a esperança, ele acreditou. Esperando contra toda esperança, ele acreditou. Digam comigo. Esperando contra toda esperança, ele acreditou. Ter fé é esperar contra toda esperança. É muitas vezes você aprender a nadar contra a correnteza. E se a gente pensar no que é um homem ou uma mulher de fé, a gente vai lembrar dos mártires da igreja. Os mártires que deram a sua vida, né, por conta da sua fé em Cristo. Os mártires que, diante da provação e diante da indagação do mundo, eles disseram sim a Jesus. Por isso que a nossa fé vence o mundo. Quando a gente olha para o mártir da igreja, a gente está olhando para alguém que venceu o mundo. E quando a gente fala mundo, meus irmãos, e eu quero que vocês entendam, não é o mundo simplesmente dos poderes desse mundo, do dinheiro, não. Eles venceram o mundo que muitas vezes estava dentro deles mesmos. Eles se venceram. Eles venceram, sei lá, o agressor, o império, a nação, o governo, o Estado, enfim. Eles venceram pela fé, mas eles venceram a si próprios também. Porque, infelizmente, esse mundo que a gente fala são as mentalidades deste mundo. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde a mentalidade que está se instaurando nesse mundo é a mentalidade do ódio. É a mentalidade que está lá no Antigo Testamento, mas que está sendo ressuscitada a cada dia, inclusive pelos cristãos. Muita gente que se diz cristã. O dente por dente e o olho por olho. A lei da vingança. E a gente vê como as pessoas estão se tornando violentas. Violentas umas com as outras. A violência que a gente não é só a violência física, que é a mais gritante, mas a violência que vai precedendo. A violência moral, a violência na internet, a violência nas palavras, a falta de respeito, a falta de tolerância com o outro. São mentalidades mundanas que vêm e que vão nos dominando. E aí o Senhor diz para nós, é preciso vencer o mundo. Como é que eu venço o mundo? É vencendo a violência que está dentro de mim. É vencendo aquela minha tendência em revidar, a minha tendência em condenar, a minha tendência em julgar, a minha tendência em querer assumir o lugar de Deus, que é o único juiz e legislador. Então a gente vai entrando nessa mentalidade do mundo, e eu digo assim, mas eu sirvo a Deus, sim, eu estou servindo a Deus, mas eu estou impregnado do mundo. A mentalidade do mundo que é a mentalidade do consumo. Então eu quero consumir, inclusive, as coisas de Deus. Eu quero consumir
produtos, porque eu sou estimulado dia e noite ao consumo. Então, nós somos estimulados a ter cada vez mais, mesmo que a gente não precise, mas a gente é estimulado a ter mais e mais e mais e mais. Mas eu quero, infelizmente, vai saindo do ter coisas, eu começo a querer ter pessoas, vou querer ter, né, até Deus, digamos assim, sob o meu domínio, porque tem gente que diz assim, eu determino, Senhor, que tu faça isso, isso e isso. Ou seja, a mentalidade do mundo de posse. Eu não quero ser propriedade de Deus, eu quero que Deus se torne uma propriedade minha. Eu não quero ser uma propriedade do Senhor, né? Eu não quero que meus filhos sejam educados para ser de Deus, eu quero que eles sejam... E as pessoas dizem isso. Eu crio os meus filhos para o mundo. Mas não é, aí eu volto a insistir. E a gente precisa muito trabalhar na nossa mente. Não o mundo, não quer dizer o mundo que a gente está aí fora, porque nós somos pessoas do mundo, até porque a gente não é de outro planeta. Porém, a mentalidade, o espírito do mundo, ele vai entrando na nossa vida de uma maneira tão sutil, muitas vezes disfarçado de anjo de luz, disfarçado de virtude, o que é um erro. E aí a gente começa a ter atitudes que a gente não poderia nunca imaginar num santo da igreja. É a atitude do ódio, é a atitude da violência, é a atitude... Eu fico tão escandalizado quando a gente vê as grandes tragédias e a gente sabe de todos os problemas que nosso país tem, mas a gente vê como todo mundo que está querendo, inclusive o bem, se arca de um ódio, de uma violência para resolver aquilo ali. E eu não sei mais, eu me lembro daquele livro, 1900, Revolução dos Bichos, que diz assim, a gente não sabe mais quem é porco e quem é homem, porque se tornou tudo igual. E aí vem a diferença que nós precisamos ser. Ah, mas o mundo está muito difícil. Ah, mas o mundo não tem mais jeito. Ah, mas... Não é desculpa para nós. Ah, mas todo mundo faz, mas não adianta mais falar de castidade para os jovens, porque hoje em dia ninguém quer ouvir. Ah, não adianta mais... Abraão esperou contra toda esperança. Isso foi Abraão. E eu? E você? Está disposto a esperar contra todas as perspectivas? Para Abraão, minha gente, tudo era não. Todas as possibilidades para ele eram... Não tinha. Mas Deus fez Sara se tornar mãe, mesmo sendo idosa. Deus foi além de todas as possibilidades que ele tinha. E Abraão teve fé. Abraão, ele foi um homem fiel. Pega aí o versículo 20 do capítulo 4 de Romanos, que diz assim: diante da promessa divina, porém, ele não vacilou por falta de fé. Vamos ler o 19 e o 20? Ele não fraquejou na fé, ao perceber seu corpo como morto. Ele tinha cerca de 100 anos. E morto já estava o útero de Sara. Diante da promessa divina, porém, não vacilou por falta de fé. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que eu e você, nesse tempo de hoje, não vacile por falta de fé. Porque se você e eu manter a fé, nós seremos testemunhas dessa fé que nós acreditamos. Porque nós não esperamos um céu nessa terra, nós esperamos novos céus, como diz a palavra, e nova terra. Nós somos um povo que vive da esperança de algo muito maior. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode olhar para a nossa própria vida e dizer: a minha vida é cheia de tribulações. A minha vida são muitas provações. Tudo nos convida a olhar para trás, é ou não é? Às vezes é a pessoa que a gente mais gosta, ela olha para você e ele começa a lhe desestimular a caminhar, a seguir a Cristo. Às vezes é o amigo, às vezes é uma amiga, às vezes é um vídeo que eu vi na internet que me decepcionou, porque eu vi um mau testemunho, um contra-testemunho de alguém, e agora fiquei decepcionado com aquilo ali. São as tribulações físicas, de doença, de enfermidade. Eu estava comentando, eu fiquei doente, ninguém me visitou, e aí eu começo já a ficar revoltado.
e começa a fazer de sair o centro da minha vida, em vez de ter uma fé firme em Deus. Tudo me convida a olhar para trás, mas o Senhor nos convida a olhar para frente. Essa é a fé que vence o mundo. A fé que eu venço o mundo não é simplesmente nós pararmos aqui e começarmos a louvar a Deus, levantar os nossos braços ao céu e dizer Jesus é o Senhor. A fé que vence o mundo é quando a gente começa a tomar atitudes de fé. Será que eu tenho coragem de tomar uma atitude de fé quando tudo vai contra? Vou pegar um exemplo simples. Bem simples, que talvez ninguém aqui passe por isso. Seja, só para vocês entenderem. Tem pessoas que não conseguem separar uma hora no domingo, o dia do Senhor, para celebrar a Eucaristia. E elas vão dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu não tenho carro, eu não tenho passagem. Enfim, cada um vai dando desculpas. Ou seja, tudo triunfa. Estou pronto para ir à missa. Chegou um parente, chegou alguém que... Então já desisto da missa porque... Desculpa a minha maneira de pensar, talvez... Tudo tem que esperar. Deus sempre tem que ser o primeiro lugar. Às vezes a gente não quer passar vergonha por conta de Jesus Cristo. A gente não quer ser passar, digamos assim, a gente não quer desgostar o outro, vamos dizer assim, por conta de Cristo. E por isso que, infelizmente, muitos perdem a fé. Por quê? Porque vai se tornando Maria, vai com as outras. Todo mundo faz, então eu vou fazer também. Se eu não fizer, meu grupo de colegas não vão gostar, vão estranhar, vão me criticar. E aí a gente vai percebendo o que São João diz, né? Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E como Abraão, somos chamados a não vacilar na fé. Somos chamados a não perder a fé. Porque diz aqui na palavra de Deus, diante de todas as situações que ele passou, ele revigorou-se na fé. Se aquilo, e eu vou dizer aqui, talvez você vai pensar na sua vida, aquilo que eu estou vivendo hoje, que eu possa pensar que é causa sei lá, de desistência, de dificuldade para mim, eu posso dizer a você, baseado na palavra de Deus, que tudo é motivo para nos revigorar na fé. Tudo deve ser motivo para nos revigorar na fé. Sabe por quê? Porque talvez se não fosse aquela tribulação, eu e você não estaríamos ajoelhados pedindo mais a Deus. Né? Não cabe a nós querer entender o porquê das coisas, mas cabe a nós se lançar na mão de Deus, porque Deus tem um para quê em tudo na nossa vida. Tudo vai ter um fim, tudo vai ter algo que eu vou colher se eu ficar em Deus. Algo bom, né, claro. Porque a Bíblia diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E aí a gente pode fazer um link do que amam a Deus, ou seja, não é simplesmente um sentimento vazio. Eu te amo, Senhor. É a mesma coisa alguém dizer assim, eu te amo, fulana, mas aquele amor não ser verdadeiro. Então o que eu quero passar para vocês é isso, o amor de Deus que vence o mundo, ele está na nossa vida. E quando eu vou vencendo esse mundo que está dentro de mim, a cada movimento dele, eu vou vencendo, a minha fé vai triunfando. Enquanto o mundo crê no ódio, eu tenho que crer no perdão. O mundo vai dizer, não vale a pena perdoar, que bobagem. Né? Do jeito que está esse mundo, principalmente o Brasil, essa violência, essas coisas. Aí a gente começa a desacreditar do perdão. A gente começa a desacreditar que existe amor. A gente começa a desacreditar que é possível para as pessoas recomeçar. A gente começa a acreditar que não vale a pena ser aquilo que a
palavra nos ensina. Aquilo que Jesus viveu e que nos ensina a viver. E aí é a nossa vida colocada, digamos assim, em prova. Será que eu creio mesmo? Como eu estava falando na comunidade acerca de Santa Maria Gorete, uma jovem adolescente que foi assassinada. Todo mundo aqui, como vocês fazem muito estudo dos santos, devem conhecer bem a história de Santa Maria Gorete. E daquele homem que, depois de ter feito todas aquelas atrocidades, depois se converte através do próprio testemunho dela. Se tivesse no Brasil, dizendo, não, mata logo, não sei o quê. Era um santo ou alguém convertido a menos, porque a gente não teria dado a oportunidade. A gente acha que a justiça tem que ser. Né? São coisas que nós temos que pensar. Enquanto a lógica nossa é a lógica, né, e que está aí muito no Brasil, muito forte isso, então mata e pinta e borda, aí a lógica de Deus é outra. Contra toda a esperança, acreditar contra... Ou seja, eu vou continuar, como estava dizendo na oração, o Salmo, eu vou continuar orando enquanto eles se entregam ao mal, diz o Salmo. Continuarei a orar fielmente enquanto eles se entregam ao mal. Então, gente, é muito sério o que a gente está vivendo hoje. É muito sério o momento histórico em que a gente está vivenciando como cristãos. Onde muitos estão abandonando a fé. Mas não é um abandono de fé para dizer eu não creio em mais nada. Continuo dizendo eu creio em Deus. Mas é um Deus onde, por exemplo, o valor do matrimônio já não tem nenhum. Né? Inclusive em outras igrejas. Casa separa. É uma coisa absurda. Mas eu louvo a Deus. Sim, mas esse Deus, é tipo assim, Deus, eu creio nele, ó Deus, mas fica aí no teu canto, não mexe comigo não. Quando eu precisar de você, eu lhe aciono. Quando eu precisar de você, eu chamo. Né? Agora, né, enquanto eu dou para resolver minhas coisas aqui, tu fica aí aguardando, né? Ou seja, Deus ele tem que me abençoar. Deus ele tem que fazer as coisas que eu estou precisando de um carro novo, vou fazer uma corrente. Porque Deus, ele deve me dar um carro novo. E aquele carro novo eu quero ter, não é porque eu preciso, não é para dizer aos irmãos, olha, foi Deus que me deu. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa fiel. Aí é a vaidade que transborda no coração. E a gente vai vendo esse tipo de fé sendo disseminada. Quando cada pessoa chega e diz assim, agora eu não sou católico mais não, agora eu estou em outra igreja. É terrível. E a pessoa nega o seu batismo e comete o grande absurdo de se batizar de novo e começa a viver uma vida mundana, porque o mundanismo não significa necessariamente ser mundano, não significa que a pessoa vive na bebedeira, na prostituição. Eu posso ser uma pessoa extremamente mundana sem estar necessariamente lá. Eu posso ter uma mentalidade mundana, uma mentalidade de usar as pessoas, uma mentalidade de crescer pisando no outro, uma mentalidade de que a bênção de Deus é coisas materiais. Várias coisas que vai me afastando da fé. Aí o que é que Deus diz para nós? Contra toda esperança, continue fiel ao Senhor. Não sei se já aconteceu com vocês, quantas vezes vem a tentação de dizer, será que vale a pena evangelizar? Já? Olhando para a realidade do trabalho, as pessoas do seu trabalho, as pessoas na sua família, né? As pessoas, quando a gente liga o noticiário, quando a gente vai assistir um programa de televisão que eles falam de tudo, menos de Deus, e quando fala de Deus é fazendo chacota, é rindo, é blasfemando mesmo. E dá a sensação de que crer em Deus e não crer é a mesma coisa. E aí é dentro dessa perspectiva que a gente se volta para Abraão. Ele esperando contra toda a esperança. E aqui diz na Bíblia, no capítulo 4, ele diz assim, ele revigorou-se na fé, dando glória a Deus,
e estava plenamente convencido de que Deus é capaz de realizar o que prometeu. Deus é capaz de realizar o que prometeu. Nós caminhamos na fé, na esperança da promessa de Deus. Na esperança de que Deus realiza aquilo que Ele prometeu. Na esperança de que Deus não falha. De que Deus se manifesta na nossa vida em cada momento. Ainda que eu ande pelo vale tenebroso da morte, não temerei. Talvez a gente caminhar nessa sociedade de hoje seja caminhar literalmente no vale da morte. Né? Aqui no Brasil, de modo até especial, porque a morte aqui pode vir até física, porque a violência é disseminada. Mas mesmo assim eu temerei. Não se voltar contra Deus. Não adianta se voltar contra o irmão. Adianta olhar para dentro de si e descobrir e desmascarar o mundo que está dentro de nós. A fé em Cristo me leva a vencer o mundo. Diga comigo, a fé em Cristo me leva a vencer o mundo. E eu digo a você, sabe onde é que o mundo está todo dia? Ele está se apresentando para nós. Algumas pessoas podem ler essa palavra e se sentir um soldado. Com espada, vou vencer o mundo. Aí começa a brigar com o outro. Aí São Paulo diz lá em Efésios, a vossa briga não é contra homens de carne e osso, mas é contra os principados e potestades. Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Que haja onde? No mundo. Pervertendo as mentes. Pervertendo os corações. Semeando o ódio, a rebeldia, a ira. E aí a nossa vida vai sendo cada vez mais tentada e a gente vai sendo tentado pelas nossas próprias concupiscências porque o mundo vai estimulando elas cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então o que é que nos resta? É nos manter firmes na fé. A fé em Jesus, ela nos dá a força de vencer o mundo. Porque se a gente não tiver fé, a gente não tem motivo para viver, para vencer, para lutar. É a fé que nos dá essa coragem. A coragem dos mártires que eu estava falando no início dessa palestra, dessa formação. A fé que fazia com que as pessoas morressem no Império Romano simplesmente porque não queria acender um incenso. Se fosse hoje, a gente dizia assim, que besteira acender um incenso. A gente acende e faz de conta. Só que teve cristão que fez isso. Não penso que não teve, não, que teve. Mas muitos morreram até o fim porque venceram o mundo. E o primeiro mundo que eles venceram foi o medo que eles tinham, o medo de perder a vida, o medo de ser ridicularizado, o medo de passar vergonha diante do mundo para louvar a Deus. Mas, rapaz, tu queres viver essa vida de igreja, tu queres estar dizendo não a tudo que a gente está... Por que eu estou dizendo não? Porque eu creio em Deus. E essa é a minha fé. Né? Mas todo mundo... Isso é besteira. Pode ser besteira para todo mundo. Mas não é para mim. Até porque os cristãos, na época das grandes perseguições, eles não eram maioria. Eles eram minoria. E nós hoje também somos minoria, não se engane. Às vezes a gente caminha achando que é todo, mas não é. Cada vez mais, né, como diz lá a Imitação de Cristo, e Santa Teresa d'Ávila dizia, o Senhor tem poucos amigos. O Senhor tem poucos amigos. Tem muita gente que é com ele, né, na festa. Mas na hora da aprovação, na hora da fé, eles vão embora. Então, sim, vencer pela fé é ter essa perseverança de Abraão. E aí essa vitória que vence o mundo, que é a fé, ela está dentro de nós. Ela está dentro do nosso coração. E é preciso que eu fortaleça ela, é preciso que eu alimente essa fé. É preciso que eu reabasteça essa fé, é preciso que eu cultive essa fé. A fé, meus irmãos, é como uma plantinha que precisa ser cultivada dentro de nós. É um dom de Deus? É, mas eu tenho que colaborar com a fé. Eu tenho que fazer com que a minha fé seja firme e seja pura. Não uma fé misturada, sabe? Uma fé misturada com outras fés, com outras crenças, com crendices, e por aí vai.
mas a fé verdadeira em Jesus e na sua palavra. E de fé em fé, como um degrauzinho, né, como uma escada, a gente vai crescendo. Não é uma coisa meteórica. A fé, ela vai crescendo dentro de nós. Né? Lembra de Abraão? A Bíblia diz que ele tinha quase 100 anos. Né? Aí eu olho para mim, eu tenho 42. Aí já fico com medo, porque ele com 100 perseverou, 42 já é tão difícil. Né? Ou seja, quanto falta ainda para nós? E a gente pensa que já passou por tanta coisa. Né? Quando chegou na época que ele não achava que não tinha mais jeito, a promessa se cumpriu. Talvez Deus, às vezes, espera na nossa vida que a gente rale bem muito para que a gente valorize o presente. Para que a gente valorize as graças que Ele vai nos dar. Né? Então a gente é chamado a perseverar, é chamado a cultivar essa fé. E a deixar essa fé transformar a nossa vida. Eu queria que vocês ficassem de pé para nós rezarmos, pedindo a Deus que nos fortaleça na fé. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. E vai colocando na presença de Deus, primeiro, a tua vida no dia de hoje, como você chegou até aqui, nesta igreja, nesta capela. Talvez você chegou aqui sentindo que já faz tempo demais que você caminha. Talvez se sentindo já fragilizado como Abraão. Se sentindo talvez como Abraão, achando que já tinha chegado no seu limite. Mas o Senhor, Ele vem hoje, está na tua vida, está na tua presença. E Ele te convida a você entregar a Ele o seu coração. E nessa entrega, vá lembrando de todas as promessas de Deus na tua vida. Todos os sonhos de Deus na tua vida. Todo o querer de Deus na tua história. Tudo que talvez hoje ainda não se concretizou. Mas que essa semente da esperança já foi semeada dentro de ti. Essa promessa que você creu, em que Deus já te deu a graça de esperar. Vai entregando ao Senhor a tua vida, vai entregando ao Senhor o teu coração, vai entregando ao Senhor a tua história. Porque diante da promessa divina, Abraão não vacilou por falta de fé. Meu irmão, minha irmã, com a tua boca, com as tuas palavras, ore a Deus nessa entrega ao Senhor. Nós te entregamos, Senhor. Nessa noite queremos entregar o nosso coração. Pois o Senhor colocou em nosso coração essa certeza de que Tu és o Senhor, de que Tu és a nossa vitória, de que Tu és a nossa esperança, de que Tu és a nossa vida. E nós queremos Te entregar os nossos sonhos e pedir, Senhor, que Tu venha renovar em nosso interior a lembrança de todas as Tuas promessas. Não nos deixe esquecer das Tuas promessas, Senhor. Não nos deixe esquecer da Tua promessa para a nossa vida. Promessa de ressurreição. Promessa de vida eterna. Promessa de vida em Deus. De vida nova. Promessa de alegria. Promessa, Senhor, de que chegará aquele dia em que todas as nossas lágrimas hão de ser enxugadas. Renove em nós essas promessas
e essa lembrança dessas promessas em nosso coração, Senhor. Pois Tu és capaz de realizar tudo o que Tu prometestes a cada um de nós. Tu és capaz de realizar todas as Tuas promessas na nossa vida. Nós queremos, Senhor, nos colocar em Tuas mãos. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha renovar essa fé no nosso coração. Essa fé traduzida em obras na nossa vida. Essa fé, não a fé estéril dentro de nós, mas a fé que vence o mundo. A fé que é capaz de vencer o mundo, de nos vencermos a nós mesmos, de vencermos tudo aquilo que nos convida a nos afastar de Ti, o pecado, de vencermos a ira, de vencermos os vícios, de vencermos, Senhor, todas as forças que nos impedem, que querem nos impedir de fazer a Tua vontade. Dá-nos essa graça, Senhor. A graça de perseverar na fé. A graça de perseverar na esperança. A graça de perseverar no amor. Nesse amor, Senhor, que foi derramado no nosso coração. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos essa graça, Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Mais uma vez, eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Estenda tua mão ao céu e entregue a Deus o pouco que o Senhor te chama hoje a ser fiel. Eu não sei qual é esse pouco, mas vocês sabem o que é. Entregue a Deus. E peça a Deus a graça de ser fiel nesse pouquinho que o Senhor te chama. Não peça a Deus a graça de ser fiel amanhã, futuramente. Peça a Deus a graça de ser fiel hoje, agora. De começar agora a ser fiel. De começar agora a ser fiel em cada instante, em cada minuto, em cada segundo. Nós te pedimos essa graça, Jesus. Essa graça de ser fiel, Senhor, no pouco. De ser fiel no pouco que o Senhor me chama hoje a viver. Nessa escola da fé, nesta igreja, neste tempo de graça que o Senhor nos concede. De ser fiel no pouco, Senhor, na nossa família. Na fidelidade à nossa família. Na fidelidade ao chamado que o Senhor nos fez. A sermos fiéis na igreja, nos sacramentos, na oração, a sermos fiéis na oração diária, a sermos fiéis no amor, no perdão diário, no perdão, Senhor, que Tu nos chama a dar. Senhor, dá-nos a graça de sermos fiéis. A graça, Senhor, de sermos fiéis hoje,
e sempre na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós tua graça, derrama sobre nós o teu amor, Senhor, e enche-nos de tua força e do teu poder. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que possamos ser fiéis no pouco, e aí o Senhor ele vai nos acrescentando muito mais. Que sejamos dóceis à palavra de Deus. E um dia nós possamos dizer ao Senhor, como São Paulo: passou o combate, guardei a fé. A fé que vence o mundo. Né? A fé que vence o mundo. E essa fé está dentro de nossos corações. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu só vou divulgar o nosso trabalho, encerrando, né, esse momento maravilhoso que tivemos. E a certeza, meu irmão, que a gente, como foi falado, a gente tem um Deus do impossível. Não é difícil, mas não é impossível quando a gente está com Deus. E é através da oração que a gente vai conseguir isso. E quando você se sentir fraco, você não tenha vergonha de dizer assim: meu irmão, sempre a gente tem uma pessoa que é mais íntima. Eu não estou bem, eu estou fraca. Ora por mim, vamos rezar junto. E é assim que a gente vai caminhando, porque nós somos muito pequenininhos. E o nosso trabalho convida a todos da Escola da Fé, são nas terças-feiras. Começamos às 19 horas com o terço e terminamos às 9 horas. Né? E esse trabalho é um dia que alguém... Porque é o mesmo dia daqui da escola, né? Mas Deus sabe tudo. Lá e aqui, né? Então, a necessidade de cada um. E orem, gente, vocês que é da comunidade, orem por esses servos que Deus escolheu. Porque a nossa igreja, nosso pastoral, movimento, tudo que tem na nossa igreja, precisamos de oração. Porque sem oração a gente não consegue, não. Amém? Então, vamos rezar. Depois ainda vai falar, mas vamos rezar o Santo Anjo, porque aí a gente conclui o nosso trabalho e ainda entra com o trabalho missionário dele. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Coisa boa, né? Queria chamar Renato aqui ainda para a gente rezar por ele. Foge não. Vem cá para a gente rezar. E ao mesmo tempo que eu chamo o Renato, eu queria chamar os homens, que são na comunidade também, Sal e Luz, né? Denis, ele ali com o seu nome, também, João. Só os homens, por enquanto só os homens. Queria que vocês, mulheres, agora rezassem. Venha também, venha. Venha. Aí, o pequenininho vem também. Não, pode vir, vem. Queria que vocês que ficaram aí rezassem por eles que estão aqui, para que Deus abençoe cada vez mais o trabalho,
Rezem, entreguem todos que estão aqui, todos que estão na comunidade, os homens em principal nesse primeiro momento. Sim, Senhor, em Teu Espírito nós entregamos o coração de todos aqui, para que eles possam fazer a Tua vontade, Senhor, dentro do carisma que o Senhor mesmo concedeu, que o Senhor mesmo chamou. Levanta, Senhor, a fé de cada um deles. Levanta, Senhor, também a perseverança que eles têm que ter na fé, Senhor, cada um em seu trabalho, cada um em seu apostolado, mas todos no mesmo carisma, Senhor. Continua dando o dom da fortaleza, que eles possam ser firmes, Senhor, em todas as atribulações do mundo, aonde eles forem, que eles vão encontrar. Sim, Senhor, que eles possam realmente viver pela fé, Senhor. Que eles possam ter essa fé inabalável, essa fé que os mártires tinham. Que eles possam ter a fé da igreja, possam viver e ser conservados nessa fé. Sim, mãezinha querida, em Tuas mãos nós entregamos também todas as dificuldades que eles enfrentam. Que eles possam levar o esplendor da cruz, o esplendor da verdade por onde eles passarem. Onde eles evangelizarem, Senhor, que o Teu amor e a Tua graça estejam sobre eles. E não abandona, Senhor, não abandona, mãezinha, o coração de cada um, a vivência de cada um, para que eles perseverem em Teu amor, nessa vivência do reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora as mulheres, vem todas as mulheres aqui agora, vem todo mundo para cá para frente. Pode ser da comunidade Sal e Luz ou não, vem, que a gente reza também. E os poucos homens que ficaram, a gente reza pelas mulheres, consagrando também nesse apostolado, nesse trabalho. Tem mulheres ainda que não vem, vem também, Carmen, vem também, vem. Traz Dione também para cá, vem. Vai também, isso, vai, pode vir. Zélia, destravou? Consegue empurrar, isso. A pequenininha também. Pequenininha. E os homens que ficaram, né? Estendam as mãos sobre elas, sobre todas, comecem a rezar, entreguem todos que estão aqui. Sim, Senhor Jesus Cristo, nós entregamos o coração de todas essas mulheres, da comunidade, da integração da paróquia. Sim, Senhor, que elas possam viver realmente nessa fé inabalável, essa fé que foi proclamada, essa fé que foi levantada. Levanta, mãezinha, também a vocação de cada um, o chamado de cada uma, que elas possam, Senhor, assim como as grandes mulheres da Escritura, que o Senhor mesmo nos apresentou, que elas possam perseverar assim como elas perseveraram, que elas possam ser instrumento da Tua salvação na vida de muitas e muitas pessoas, assim como a fé da igreja é uma fé feminina, Senhor, que elas possam testemunhar o Teu amor, por onde elas passarem, pelos trabalhos apostólicos, de evangelização, pelos grupos, pelo grupo de oração, pela própria comunidade, em todas as suas atividades. Sim, Senhor, dá uma fé inquebrantável, Senhor, que elas possam realmente mostrar, testemunhando essa face da igreja, esse rosto da igreja que é misericordioso, essa face da igreja que é carinhosa, que é presente, que é piedosa. Sim, Senhor, a fé tem que ser piedosa, tem que ser realmente aproximando e saboreando as coisas de Deus, que elas possam levar muitas e muitas pessoas a experimentarem esse rosto de Jesus, que ainda nós não conhecemos, Senhor, que nós ainda não vivemos. Então, mãezinha querida, pela Tua intercessão em Teu colo, ao entregar todas as Tuas filhas, as Tuas filhas prediletas, a Senhora continue intercedendo por elas, para que elas perseverem nessa caminhada de fé ao qual nós colocamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, gente. Pode sentar um pouquinho.
Amém, gente? Coisa boa. A gente agradece a participação da comunidade. É sempre um carinho a gente trabalhar junto, né? Deus mostrou esse caminho como realmente um caminho de evangelização, essa integração. E eu sempre olho para a comunidade, eu perguntava a Denise ali quanto tempo fazia, né? Ou completava-se. E é 10 anos, não é isso? É um trabalho, né, que Deus tem feito. E é um trabalho, assim, comedido, né? Realmente é a vivência do carisma e do título da comunidade. Sal e luz, não é? Ou seja, é temperando, é devagarzinho. É um trabalho que é devagar, é penoso, mas faz muita contribuição. Às vezes, e Renato mencionou mesmo aqui, às vezes a gente não vai ter noção do bem que a gente tem feito. Né? Às vezes um bem espiritual a gente acha que faz de um jeito e não está fazendo como deveria. Ou faz de uma forma, quando na verdade tem uma outra contribuição. Mas apenas em Deus, apenas na revelação, quando Deus realmente demonstrar, é que a gente vai ter grandeza do trabalho que a comunidade tem feito. Mas perseverem, continuem realmente trabalhando como sal e como luz, nesse trabalho de tempero, sabe? Nessa virtude da temperança. E a gente roga a Deus que abençoe cada vez mais o coraçãozinho de cada um, a vivência de cada um, aproximando do coração de Jesus. Amém?